Tudo bom? Bora, Manuel. Chegou. Ah, tá bom. Cadê Lucas? Ele não veio, né? Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já trabalha? Olhe. Tem um bocado de trabalhador aqui, não sabe? Deixa eu melhorar a pergunta. Quem aqui já estuda? Ah, então a gente tem vários trabalhadores aqui. Não? Quem aqui ajuda a mamãe e o papai em casa? Ah, tem vários trabalhadores aqui, ajudantes. Tu faz tudo? Forra a cama, guarda os brinquedos. Tá faltando algumas coisas aí, mas eu diria o seguinte. Quer dizer, eu ouvi muito isso. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Eu guardo os brinquedos, arrumo as minhas atividades Oi, Chloe. construir a sereia para Samanta. Ah, tá bom. Tu construiu uma sereia para Samantha, né? Tá certo. Aí tem vários exemplos aqui, né? Agora, vamos pensar no seguinte. Conforme vocês forem crescendo, por exemplo, a gente tem uns amiguinhos aqui que já são um pouquinho mais velhos. Vocês vão tendo que estudar mais, né? E aí, quanto mais estuda, a gente tem várias idades aqui, né? 3, 6, 10, né? 7. Quanto mais vocês estudam, mais vocês aprendem, concorda? Concorda comigo? Quanto mais estuda, mais aprende? Não é? Então quer dizer que vocês vão saber de tudo quando virar adultos. É isso? Ah, vocês não vão saber de tudo. Vocês chegaram, tu vai saber de tudo. Então temos um fenômeno aqui no meio dos meninos. Boa pergunta, né, Marquinhos? Porque ninguém sabe. Isso mesmo, João. Ninguém sabe de tudo. Ninguém pode saber de tudo. Só tem uma pessoa que sabe de tudo. Ah, vocês estão bons demais. Mas se a gente sabe que Jesus sabe de tudo e a gente nunca vai saber de tudo, por que a gente fica aperreado? Porque a gente não sabe, é só lembrar a resposta de Deus que Ele diz pra gente. Isso mesmo, Marquinhos. A gente tem que lembrar daquilo que Deus diz a gente. No texto de hoje, a gente vai aprender que a gente precisa trabalhar, mas a gente precisa trabalhar com sabedoria. Trabalhar com saber. É, certo? Eu vou explicar para vocês quando eu voltar lá para cima, certo? Vamos orar? Santo e eterno Deus, eu te louvo, Senhor, pela vida de cada pequenino da nossa igreja e te louvo porque eles têm crescido na fé, Senhor. Continua cuidando do coração deles, que eles possam confiar cada vez mais em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos voltar para o nosso lugar? E a salinha vai ser daqui a pouco. A salinha daqui a pouco. Graça e paz, irmãos. Privilégio nosso conversar com os pequeninos. Convido você, meu irmão e minha irmã, a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. E a gente encerrará o capítulo 9 hoje. O reverendo Daniel deu início domingo passado. Eclesiastes 9, a partir do verso 11. O texto nos diz o seguinte: vi ainda debaixo do sol que os mais rápidos nem sempre ganham, a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha,
que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Pois ninguém sabe a sua hora, assim como os peixes que são apanhados na rede traiçoeira, e como os pássaros que são pegos na armadilha, assim também os filhos dos homens se enredam no tempo da calamidade, quando esta cai de repente sobre eles. Também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens. Um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Nessa cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Então eu concluí que a sabedoria é melhor do que a força, mesmo que a sabedoria do pobre seja desprezada, e as suas palavras não sejam ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, sendo gratos a Ti, sendo lembrados pelo Teu Espírito das Tuas misericórdias, Pai, que se renovam a cada manhã. E nós te pedimos, Senhor, que Tu abra o nosso coração e a nossa mente para aprender mais a respeito daquilo que Tua palavra nos ensina, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. É interessantíssimo, irmãos, porque você já parou para pensar que muitos domingos pela manhã você já acorda desesperado pensando que amanhã é segunda-feira? Já parou para pensar nisso? Principalmente quando você acorda muito cedo. Alguns irmãos chegam para a gente às vezes assim: pastor, o culto terminou muito tarde. E realmente às vezes termina muito tarde. E principalmente para aqueles irmãos que se atarefam segunda-feira pela manhã bem cedo. Mas muito do nosso desespero não tem a ver com o dia em si. Porque a gente continua o resto da semana trabalhando. Mas é como se uma chave fosse desligada na nossa mente na sexta-feira à tarde e a gente tentasse ligar uma outra chave no domingo à noite, muitas vezes, ou quando acorda na segunda de manhã. Muitos acordam emburrados. Eu não sei quantos conhecem como uma válvula funciona. Para aqueles que são músicos é mais fácil hoje em dia. Antigamente as TVs eram valvuladas, muito antigamente mesmo. Eu nem cheguei a ver isso, contava o meu pai a mim. Mas para quem conhece como funciona uma válvula ela vai esquentando. Então se você pega um amplificador que tem válvula, seja de som, de guitarra, de baixo, seja lá de qual instrumento for, o ideal é que você ligue ele um tempo antes para que quando você for usá-lo, ele já esteja ok. Eu diria que algumas pessoas têm esse mesmo dom, né? Ela liga o botão assim que acorda e só vai estar funcionando lá pelas 9, 10 horas da manhã, e mesmo que ela tenha acordado às 5 horas da manhã. E algumas pessoas não, pulam da cama, parece que a válvula já está funcionando há muito tempo. Isso é uma questão, mas aí surge uma pergunta ao meu coração e ao seu. Será que a gente não deveria estar entregando a nossa semana ao Senhor? Será que o domingo não é também um dia, além de nós celebrarmos a ressurreição de Cristo dominicalmente, e hoje é o primeiro domingo do mês, e somos lembrados através da mesa do Senhor, mas a gente está aqui só para isso, ou a gente não deveria também estar entregando os nossos afazeres, ou só é sagrado o que a gente faz no dia de hoje e o resto dos dias são profanos? E as perguntas começam a surgir na nossa mente. Como é que a gente resolve essa matemática simples, mas que por mais simples que ela seja, muitas vezes eu e você estamos presos em dificuldades que surgem.
Alguns não querem pensar nessa programação da semana porque ele encerrou uma semana, sendo que a semana não foi encerrada. A pilha de tarefas e trabalhos que ele tinha que executar não encerrou, ficou lá. E para aqueles que estão na demanda online, que alguns têm relatado que têm trabalhado muito mais do que se estivesse trabalhando presencialmente, ou seja, não são 8 ou 9 horas de trabalho diário, alguns têm extrapolado para 12, 15 e alguns dias 18 horas. Tem gente querendo realmente sair de casa para poder voltar à normalidade, justamente porque não aguenta mais esse excesso de trabalho. E aí muitas vezes eu e você nos esquecemos justamente do que Eclesiastes está chamando a nossa atenção nesse texto. E se eu pudesse pensar num tema para amanhã de hoje, seria: trabalhe de dia e com sabedoria. E esse de dia não tem a ver com a questão de que algumas pessoas trabalharão à noite. Separe um tempo no seu dia para você trabalhar. A gente precisa entregar o nosso dia ao Senhor diariamente. É tipo assim, eu não entrego hoje e só volto a falar com o Senhor novamente lá para quinta-feira, quando você percebe que a semana está encerrando e muito daquilo que você queria fazer não foi feito. E a gente muitas vezes encontra dois tipos de pessoas, né? Aqueles que conseguem executar o planejado e aqueles que começam a se desesperar porque o planejado nem a metade foi resolvido. E eu não vou nem colocar um terceiro grupo de pessoas aqui, que são aqueles que a pilha está aumentando e deixa aumentar. Mas se eu preciso trabalhar em primeiro lugar, enquanto é dia, o tempo de trabalhar para Deus é enquanto ainda nós estivermos aqui, deste lado do mundo. E Douglas Wilson ele vai dizer o seguinte: você deve trabalhar enquanto você estiver deste lado, não é do mundo, é do túmulo. Quando você for para a cova, meu irmão, não tem mais o que trabalhar não. O trabalho relacionado ao que a gente tem vivido aqui nesse mundo. E aí, quando a morte chegar, o dia oportuno ele terá passado. Colossenses capítulo 3, versículo 23, nos diz o seguinte: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. E aí vem à tona um outro questionamento, mas pessoas têm deturpado aquilo que eu chamo de trabalho. Algumas pessoas têm abusado do poder. E o texto fala desse rei, mas na frente eu vou tratar de pessoas que abusam do poder. Mas o Senhor está nos chamando, na verdade, a envolver-se com o trabalho e trabalhar de maneira vigorosa. Não importa o que as pessoas achem ou o que elas possam falar, você está trabalhando para o Senhor. Não vai haver desconexão daquilo que a gente faz no dia de hoje e o resto da semana. Nossa vida é completamente para a glória de Deus. O meu coração deve viver para a glória de Deus. Ou seja, a nossa vida como um todo glorifica ou deveria glorificar a Deus. Então, enquanto os recursos da vida estiverem disponíveis, dê tudo de si e empregue toda a sua energia em cada tarefa. Ou seja, a gente deve ter muito cuidado de fazer determinadas coisas relaxadamente. Eu sei que determinadas coisas vão ser maçantes, mas tenha certeza, todo o trabalho, por mais que você goste dele, por mais que você seja apaixonado pela sua profissão, vai ter algo muito ruim a ser feito. Por exemplo, quem trabalha durante o dia, se precisar em algum momento trocar de turno, você não vai querer na normalidade trocar de turno. É tipo assim, quem é que gosta de acordar de madrugada? Eu não vou sair regozijante para trabalhar. Mas mesmo que você precise acordar de madrugada para fazer isso, você deve fazer para a glória de Deus. Em todas as profissões. Você já parou para pensar, por exemplo, um músico, se ele tocar um instrumento de corda, se for guitarra, baixo, violão, ele só precisa levar o violão, baixo, e se tiver pedais de efeito, né? Mas você já parou para pensar no abençoado baterista? Vocês acham que os outros músicos ajudam, né? Tem que ter muita compaixão, viu, meu irmão? Para ajudar o baterista a carregar as coisas dele.
ele chega pelo menos com duas ou três sacolas muito grandes para poder tocar a música dele. Eu estou falando do músico comum, certo, irmãos? Estou falando de megas bandas, artistas grandes que têm uma super estrutura e que os músicos normalmente não precisam fazer nada. Ele chega e está assim, ó, bonitinho. E sente e vai tocar. Mas a gente precisa ser lembrado do que a Bíblia diz a respeito daquilo que a gente precisa fazer. Jeremias capítulo 10, versículo 23 vai dizer o seguinte: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Ou seja, por mais que a gente faça planos, é o Senhor quem vai conduzindo a nossa vida. É tipo assim, por mais que eu e você planejemos várias coisas, o Senhor é que vai permitir. Quantos de nós achávamos que ia fazer um curso superior e acabou fazendo outro? E mesmo fazendo aquele curso que a gente imaginava, de repente você diz assim, não quero trabalhar com isso mais não. Porque é o Senhor que direciona e guia a nossa vida. 1 Samuel, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: pode ser que o Senhor nos ajude. E se Ele nos ajudar, nada poderá impedi-lo de nos dar a vitória, ainda que sejamos poucos. É justamente o que o texto traz aqui, o exemplo. Uma cidade pequena, com poucos habitantes, e um rei decide sitiar essa cidade. Humanamente falando, não tinha o que se resolver mais aqui. Estava tudo perdido. E muitas vezes é o que nós achamos da nossa vida porque a gente está encurralado no meio de algum problema muito grande. Mas aí Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 11, diz o seguinte: o tempo e os eventos sucedem ou acontecem a todos. E esse texto se encaixa direitinho aqui agora. A gente está vivendo num tempo em que nós fomos pegos de surpresa. Não foi tipo uma pessoa ou outra, um grupo, uma cidade, ou somente um país. Parou o mundo no passado. E o Senhor chegou para mim e para você e disse assim: quem controla tudo isso aqui sou eu. Você pode espernear o quanto você quiser. A sua vida está nas minhas mãos ou não? Porque quando isso acontece, não é somente a igreja que treme nas bases, não. A humanidade, ela treme nas bases. Tem gente desesperada sem sair de casa ainda, irmãos. E pasmem, não cristãos e cristãos. Por quê? Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor e não entregue uma pandemia. Mas a gente precisa seguir. A gente precisa descartar algumas coisas. O que o texto está nos alertando aqui é o seguinte: livre-se dessa tentativa de ser altamente rápido e ligeiro. Nem tudo depende da sua força. Nem tudo depende da nossa sabedoria ou sagacidade. E muito menos da nossa erudição. Deus permite realmente que a gente tome conhecimento de muitas coisas. E algumas pessoas terão realmente conhecimento além do que a maioria das pessoas. Mas ainda assim, é o Senhor que vai controlar toda a nossa vida. Então nós somos chamados ao dever de trabalhar e não ao dever de predizer resultados. Por mais que o seu trabalho dependa da predição de resultados. Estava conversando com um amigo, né? Não é segredo para ninguém aqui da igreja, eu amo café. E ele chegou para mim, ele é dono de uma cafeteria aqui na cidade, ele disse assim: Rodrigo, o preço do café vai aumentar. Chegou uma geada no sul, o que eu estou podendo comprar, eu estou comprando, mas daqui a uns meses, se segure que o preço do café vai subir. Não é somente o preço do café, meu irmão. É o preço de tudo. Se a gente for pôr na ponta do lápis a nossa feira antes da pandemia e a nossa feira agora, a gente tem que pedir misericórdia ao Senhor, porque tem gente que não tem conseguido fazer a feira, não. Mas ainda assim, a gente sabe que o Senhor tem dado sustento aos seus, independente de como chegue a comida na nossa casa. Porque a gente é orgulhoso demais para dizer assim: eu tenho sido ajudado.
Irmãos, a gente é ajudado o tempo inteiro. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Se a comida está chegando pelo seu salário, que é o Senhor que permite, ou se está chegando através de ajuda, é o Senhor que está permitindo que a comida chegue. O que importa é, a comida está chegando, sim, então está tudo certo. Porque muitas vezes a gente está conjecturando se chegou por A, por B ou por C. Está chegando, ponto. É a mesma coisa do salário. Não importa se você, marido, ganhe X e a sua esposa ganhe meio X ou X ao quadrado. O montante é de vocês. Por quê? A Bíblia diz que vocês são um. Vocês são um, mas o salário de cada um é de um, né? Então, assim, se não existe acaso, se tudo que ocorre é causado por alguma coisa, a Bíblia ensina que essa causa é através de alguém. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes eu e você, a gente não sabe, não está procurando saber quem está causando. O problema, o verdadeiro problema é que nós queremos ter uma medida de controle sobre a nossa vida e Deus não nos deu esse controle. É como se eu e você quiséssemos estabelecer as probabilidades de tal maneira que a gente dissesse assim, nós não passaremos dificuldade. Isso não vai existir. Mas aí Salomão chega para mim e para você diz assim, você já entendeu que você não tem controle sobre a sua vida? Beleza, vamos seguir. A partir do versículo 13. Aí ele vai começar a mostrar para mim e para você como é que a gente resolve isso, não praticamente. A gente vai chegar na questão prática, mas como a gente vai começar a resolver isso no nosso coração. Salomão sabe que os resultados não são previsíveis para nenhum dos que vivem debaixo do sol. O resultado de todos os nossos esforços estão completamente na mão de Deus. Provérbios, capítulo 21, versículo 30, vai dizer o seguinte, a sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Absolutamente nada. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47, nos diz o seguinte, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Ou seja, quem está controlando tudo, inclusive as guerras, que muitas vezes nos amedrontam, é o Senhor. Por mais que a gente não queira passar por determinadas dificuldades. E aí nós adentramos justamente no segundo ponto do texto. Trabalhe, mas trabalhe com a sabedoria dada por Deus. E aí a gente pode dividir isso aqui em 3 etapas. A primeira delas é a seguinte. Nesses 2 primeiros versículos dessa segunda parte, ou seja, a partir do versículo 13, ele vai mostrar a sabedoria sendo exemplificada. E o versículo 13 e 14 nos diz o seguinte, também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que me pareceu excelente. Aí ele começa a dar o exemplo. Havia uma pequena cidade onde moravam poucos homens, um rei poderoso atacou a cidade, sitiou-a e levantou contra ela grandes rampas de ataque. Em termos humanos, irmãos, essa cidade dela estava perdida. Não tem mais o que resolver aqui não. Um grande império sitiando uma pequena cidade, não tem o que fazer, tem que se entregar. Ou se entrega, ou todo mundo vai morrer. Mas como o texto inicia, a gente precisa lembrar-se. Nem sempre os fortes vencem a batalha. E louvado seja Deus por isso. Nesse caso específico, um homem soube ou sabia exatamente o que deveria fazer. Então, para o pregador, para Salomão, isso era um exemplo daquilo que a sabedoria pode fazer. Feliz a cidade que tem uma pessoa que seja sábia o suficiente para resgatar os seus cidadãos. E ao longo da história da humanidade a gente vai ver pessoas vencendo determinadas guerras que aos nossos olhos são impossíveis.
É que nem eu e você se perguntando, por exemplo, para quem conhece um pouco de história, como é que o primeiro-ministro da Inglaterra decide atacar um outro país com barcos. Não são com navios não, viu, irmão? São barcos. E ele disse, é tudo ou nada. A gente pode matar todo mundo e a gente dizimar a Inglaterra aqui agora, mas a gente pode vencer. E pela graça de Deus, independente se todas aquelas pessoas acreditavam no Senhor ou não, eles venceram. Mas porque Deus quis que eles vencessem. Então, esse é um bom exemplo daquilo que Deus pode fazer. E Ele está dando um bom exemplo, porque é um exemplo que a gente diz assim, né? Numa linguagem bem simplória, a gente diria, ferrou. Todo mundo vai ter que se entregar. Mas ele está dando um exemplo muito grande, irmãos, para que as coisas mais simples da nossa vida, a gente perceba que deve funcionar também para isso. E ele sai desse exemplo e entra na questão da prioridade da sabedoria. E por que ele fala a respeito disso aqui? Porque pessoas são instáveis e a fama, ela é uma coisa transitória. Você pode falar com uma pessoa muito importante hoje e amanhã, essa pessoa não sei mais nada. Muitos irmãos não sabem aqui, mas essa obra aqui, que deveria ter terminado em 2014, que essa obra aqui, né, rezava a lenda que era para a Copa. Não me pergunto por quê, mas isso aqui, né, essa ponte aqui. E quando foram construir essa ponte, eles queriam derrubar parte da quadra. E na época, o pastor Sérgio teve que marcar uma reunião com Eduardo Campos para a gente poder resolver essa questão aqui. Eduardo Campos morreu. Imagina se o novo governador disse, não, derruba a parte da igreja, eles que se virem. Poderia ter acontecido isso. Mas nós estávamos na dependência de quem? Se o Senhor quisesse, nós não estaríamos mais aqui. Eu conversava com um amigo essa semana, eu disse a ele, imagina se determinadas igrejas sumissem do mapa assim de repente. Saísse daquele local. Qual seria o impacto naquela região? Quais seriam os problemas que começariam a surgir porque aquela igreja sumiu daquela região? Mas aí, irmãos, se pessoas são assim, e a vida também é assim, até mesmo uma sabedoria salvadora de vidas, ela é rapidamente esquecida. Muitas vezes nós estamos conversando com irmãos daqui da igreja, dizendo assim, meu irmão, acho que você está esquecendo da coisa mais importante, daquilo que aconteceu na sua vida. Corriqueiramente a gente está conversando sobre a nossa salvação, porque irmãos têm estado com a vida de fé fraca. Uns dirão que a sabedoria é melhor ou mais valiosa do que a força física ou militar. Mas, se formos realmente sábios, nós daremos ouvido ao conselho sábio, como o texto nos diz. E um homem sábio, ele não sente a necessidade de gritar muito. Porque pessoas quererão vencer aquilo que elas defendem no grito. A gente sabe disso. Durante o nosso dia a dia. Não preciso conversar com pessoas importantes para descobrir isso, não. Mas ele sabe que não é o grito que comove os corações das pessoas e que transforma o mundo para o bem, mas a palavra sábia. O pregador não está negando que haja tempo para a guerra. Ele não está dizendo isso. Tampouco ele está negando a utilidade das armas na hora da luta. Mas ele está dizendo que a sabedoria, ela é superior a qualquer armamento. Então, a gente pode aplicar esse princípio tanto na nossa casa, onde algumas palavras calmas costumam honrar mais a Deus e quase sempre são mais eficientes do que muita gritaria. E não me venha com a desculpa, meu irmão, que você é descendente italiano, não. Essa desculpa esfarrapada, viu?
Nossa família gosta de falar muito alto. A gente sabe que tem pessoas que falam alto. E falar alto é diferente de gritar. Mas mesmo assim, a gente precisa entender e perceber que o Senhor está cuidando da sua igreja. A gente pode aplicar esse princípio também à igreja, onde uma conversa honesta e uma comunicação autêntica costumam evitar grandes conflitos. Existe coisa pior do que o WhatsApp hoje? Não, mas é porque eu pensei que você tinha dito isso. Eu vou dizer um segredo que é muito bom para você, meu irmão. Quando você estiver com dúvida daquilo que foi escrito para você, pergunte. Isso é uma bênção, viu? Do que você ficar conjecturando o que é que foi dito. Tem gente que manda áudio, né? Tem gente que manda podcast para você. Você até acha ruim, mas é bom que fica tudo explicado. E com a invenção do 1,5 e 2,0, 2 vezes você pode ouvir o negócio. Está tudo resolvido, irmão. Ou seja, você pode ouvir um áudio de 10 minutos em 5. Mas para quê? Para que a gente possa entender as coisas e não esteja criando problema para a nossa vida. A gente pode perceber também que, mesmo havendo um tempo de guerra, como diz o pregador, e ele falou isso lá no capítulo 3, no versículo 8, até mesmo as armas de guerra são usadas de maneira muito mais eficaz por alguém que ouve um conselho sábio. Então, a sabedoria, ela vai ser muito útil para o nosso dia a dia. Ela deve ser muito útil para o nosso trabalho, para as coisas que nós fazemos, seja em nossa casa, seja na igreja, ou seja quando nós saímos de nossa casa ou da igreja. E aí a gente entra no terceiro e último subtópico desse segundo ponto, que é a respeito dessa sabedoria, em como ela pode ser aplicada. Como é que a gente aplica isso na nossa vida? E aí pode surgir 2 perguntas. A primeira delas é a seguinte: qual então é a maneira mais sábia de usar o tempo que nos resta? Ou, após termos exemplificado e priorizado a sabedoria, como a gente deve aplicá-la? Como é que a gente aplica e como é que a gente usa melhor o tempo? A primeira coisa que eu e você precisamos fazer é entregar nossas vidas a Cristo. E entregar a vida a Cristo, meu irmão, entregar a sua vida completamente a Cristo. Não é uma parte dela, não. Não é aquilo que você já confiou, não. É totalmente a sua vida a Cristo. Significa submeter-se a Ele como nosso Senhor, oferecendo-lhe a nossa vida para o seu serviço. Essa é a coisa mais sábia que toda pessoa pode fazer. A Bíblia diz que a loucura de Deus, por assim dizer, é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A gente viu isso em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 25. Mas a questão, na verdade, não é que Deus seja louco. E isso é óbvio. A questão, na verdade, é que até mesmo a sua loucura seria ainda mais sábia do que toda a nossa sabedoria. A principal maneira, irmãos, como Deus responde à nossa oração por sabedoria, é dando-nos seu Filho Jesus, a quem a Bíblia identifica como sabedoria de Deus, no mesmo texto de Coríntios, no capítulo 1. E aí algumas questões práticas para a gente poder conseguir trabalhar isso no nosso dia a dia. A primeira delas é o seguinte: a gente precisa aprender a ser agradecido. Isso é uma coisa muito importante. Quando as dificuldades nos dominam, é fácil nós ficarmos desencorajados. Quando a gente perde a corrida daquilo que a gente acredita para vencer com nossa rapidez, ou a batalha que acreditávamos, pode travar as nossas forças. A gente também precisa, ao mesmo tempo em que a gente precisa ser agradecido, a gente precisa ser contente. E a Bíblia vai chamar isso de
contentamento. Quando a vida parece uma grande decepção e o nosso futuro parece ser incerto, é fácil se queixar do que Deus não está dando o que queremos ou não está nos dizendo o que precisa ser dito. O tempo da nossa vida não é nosso. E se a cortina fechou, meu irmão, é hora de esperar. Eu diria que isso tem sido hoje um dos períodos mais terríveis da vida de um crente, porque ele não sabe viver o que acontecerá amanhã. Isso é terrível na vida de um crente hoje. Ele quer ter tudo sob controle e tudo planejado. Mas a sabedoria, meu irmão, se contenta com o que Deus nos dá e com o que Deus também não nos dá. A gente pode passar pela vida resmungando o que não vai mudar nada, só vai aumentar a nossa infelicidade, ou a gente pode aceitar o que Deus quer e ter uma vida muito mais tranquila. Uma outra questão, é também sábio vivermos com uma postura de oração. Isso é sábio porque Deus adora responder uma oração santa, e a oração é sábia porque ela nos ajuda a lembrar quem está no controle. E não somente isso, a oração nos diz também o que fazer com as nossas preocupações. Como bem nos lembra Filipenses capítulo 4, versículo 6. Então, a oração, ela nos ensina também a sermos humildes, que é outra parte importante da sabedoria. As incertezas do tempo e do acaso deveriam nos ensinar a não superestimar a nós mesmos, mas permitir que Deus use os nossos dons da maneira que lhe agrada. Uma outra questão é que, se formos sábios, tentaremos ser generosos. Em tempos difíceis como o que nós temos vivido, há cerca de 1 ano e meio, é grande a tentação de nos agarrarmos a tudo que temos. Mas Deus prometeu abençoar aquele que tem doado com alegria. Isso é dito lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. E uma outra questão é que a sabedoria, ela é também fiel. Se o mais rápido e o mais forte não vencem sempre, é tentador pensar que nada importa. Mas a sabedoria nos ensina justamente o contrário. Se o futuro ele é imprevisível, então a gente precisa confiar os resultados daquilo que fazemos ao próprio Deus. E se fazemos tudo isso, e isso para mim é o mais maravilhoso, nós, a Igreja de Cristo, deveríamos ser os mais esperançosos. Porque Ele é a nossa verdadeira esperança. Se a gente tem depositado a nossa confiança em Deus, que conhece o futuro, nós não nos cansaremos de lembrar que Jesus virá em breve, irmãos. A gente pode não conhecer o nosso tempo, mas conhecemos a Cristo, o que significa também que sabemos o que acontecerá conosco no final do mundo. Nosso sábio Salvador nos libertará de todas as nossas dificuldades. Não haverá mais choro, nem tristeza, nem clamor, não haverá mais nenhum mal, nem doença. Nós estaremos reinando com Cristo. E a gente deve celebrar isso muito mais. Se formos sábios, pediremos a Deus a graça de viver da mesma forma, com gratidão pelas muitas bênçãos, satisfeitos com o que temos, orando em qualquer dificuldade, fiéis na obra de Deus e esperançosos em relação ao futuro. Mesmo não sabendo o tempo que nos resta, usaremos o nosso tempo de forma sábia,
aproveitando cada oportunidade que tivermos para confiar em Cristo e viver para Ele. Não cometa o pecado, irmão, de tentar controlar a sua vida, porque você tem tentado viver para si próprio. A nossa vida, o nosso tempo, os nossos dias é do Senhor, para o Senhor e para a sua glória. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nos ajuda, Senhor, a entender o nosso dia a dia, os conflitos que nós temos passado, Senhor, as crises que são instaladas pela Tua permissão, os dias difíceis em nosso trabalho, as dificuldades que surgem em nossa casa e até mesmo aqui na igreja, ó Deus. Nos ajuda, Pai, através do Teu Espírito, a confiar mais em Ti, a entender mais a respeito do Teu amor, Pai, a entender o Teu cuidado sobre nós, a saber que Tu és o nosso Deus e que Tu tens cuidado da Tua igreja, Pai. Nos ajuda, Senhor, a fazermos a Tua vontade, sabendo que Tu és o nosso Deus e o nosso Senhor. Que a gente confie plenamente em Ti, Pai, entregando completamente as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Cuida de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém.